Oi, professora. Ou professor, né? Vou te dar uma dica. Eu comprei esse livrinho aqui, ele foi R$ 5. Tem várias historinhas bem pequenas, ó. Você pode trabalhar na sala de aula com elas, escrevendo no quadro, para a criança fazer cópia, né? E também você pode fazer várias atividades. Eu vou dar algumas dicas aqui. Então, a primeira atividade que eu posso fazer com esse texto é a cópia dele, né? E depois algumas perguntas sobre, por exemplo, quem é o personagem principal da história, o que ele fez ao sentir o movimento das águas, como era o lugar que ele estava. Aí a criança vai responder, era um lugar desconhecido. O que ele fez, o que ele fez depressa, alguma coisa assim. Você pode fazer perguntas sobre a história. Outra ideia de atividade é você copiar o texto, mas esconder algumas palavras, por exemplo, noite, rio, tarde. E aí você vai retirar, na hora de copiar, você vai retirar essas palavras e colocar ela em um quadro embaixo, né, do texto ou em cima. E aí você vai pedir para a criança completar o texto com essas palavras. Desculpa, tá desfocando aqui. E outra atividade, a terceira atividade que dá para você fazer é a leitura desse texto com as crianças. Só que aí você esconde a palavra também. Você coloca algumas palavras, retira algumas palavras do texto, coloca em uma caixa. E aí você começa a leitura. O sapo Birito tinha passado o dia. Aí você fala assim para a criança: o dia. Pegue aí na caixinha qual é a palavra que vai completar essa história. Aí ele vai lá e encontra a palavra explorando. E assim sucessivamente. Por exemplo, no fim da tarde estava tão. E aí a criança vai e pega dentro da caixa uma palavra que pode completar essa frase. E aí você pode também. E outra atividade que você pode fazer é pedir para a criança falar assim: encontre no texto uma palavra com SS. Aí a criança vai e circula. Ela vai fazer a leitura do texto e depois ela vai fazer o círculo, né? Ou sublinhar. E aí ela vai aprender esses comandos de circular, sublinhar. E aí, se você estiver trabalhando, por exemplo, adjetivo. Vamos pintar de amarelo todos os adjetivos do texto. Aí vai cansado, né? Qual é o outro que temos aqui? Não achei mais nenhum. E aí tem também os verbos. Vamos pintar de vermelho os verbos. Acordou, adormeceu, saltou. E esses verbos, eles estão no presente ou no passado? Então, gente, dá para fazer muita atividade com um pequeno texto desse aqui. Você pode também, se você estiver na fase da alfabetização, turmas de alfabetização, você pode trabalhar a letra S, né? E aí você vai trabalhar a palavra sapo, vai contar uma história do sapo, vai trabalhar a letra maiúscula, nome, né? Nome próprio com letra maiúscula. Palavras com RR, palavras com SS, né? Já falei. Palavras com... Aqui tem 2 palavras com SS, ó. Então, é esse tipo de atividade que dá pra gente fazer com texto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês tenham outras ideias também, né? E mais uma ideia muito legal, que eu sempre faço com meus alunos. Caça-palavras. É que eles mesmos vão fazer o caça-palavras deles. Né? Isso aí você ensinar no quadro, fazer um caça-palavras. Ó. E aí você vai falar assim, que ele vai fazer um caça-palavras pro outro coleguinha descobrir. E aí ele vai ter que fazer esse caça-palavras com as palavras do texto. Aí ele vai escolher a palavra que ele quiser, por exemplo, terra. Aí ele vai colocar. O primeiro passo é fazer os espaços, né? Depois você coloca as palavras que você quer. Água, por exemplo. Bitito, né? O nome do sapo. Bitito. E
E assim faz o caça-palavras. Depois que ele faz isso, ele esconde com várias letras as palavras que ele fez, tá? E aí ele dá pro coleguinha encontrar, ou então pode levar pro papai, pra mamãe encontrar o caça-palavras. É uma atividade que eles gostam muito de fazer. E essa atividade também, eles ficam com bastante atenção, eles fazem com cuidado, porque eles querem fazer o melhor caça-palavras, né? E você pode ensinar passo a passo, explicar passo a passo que eles conseguem fazer. E é isso, gente.